Então, nós continuamos um pouco essa introdução aos 7 vícios ou pecados capitais. Então, vamos resumir umas coisinhas aqui. Vício e pecado capital não é pecado pessoal. São tendências que, inclusive, nem devem ser eliminadas. Devem ser educadas, orientadas, mas não eliminadas, porque é a composição da nossa subjetividade. Então, você estava falando, né? Uma pessoa fala assim, eu estou com uma preguiça hoje, estou pecando, né? Tipo assim, acordei com a preguiça, aí acho que já está pecando. Não tem nada a ver, isso não é isso, não. Outra coisa, até uma história minha particular, né? Eu, até o primeiro grau, chegou um ponto que eu achava que eu estava pecando porque eu não estava estudando direito. Como eu tenho certa facilidade com as coisas, né? Isso é uma vantagem e é também uma desvantagem, mas agora eu me corrigi, tá? Então eu aprendia com muita facilidade. Eu tenho um colega que eu nem sabia disso, um colega meu muito inteligente, e ele mora em São Paulo, aliás, até me ligou agora no meu aniversário, e ele disse o seguinte, que referindo-se, eu era criança de 12 anos, né? Falou, você era danado, né? Né, Candinha? Me chama de Candinho. Você não estudava direito e tirava as notas altas. Como é que você aprendia? Eu tinha que batalhar. E tirava notas altas também. Mas ele falou, eu tinha que estudar desgraçadamente. Você ficava lá porque eu gostava muito de música e de tocar, né? Então eu inventei um negócio de modo que o meu superior não visse. Eu botei um papel grandão assim na carteira onde eu estudava com o teclado. Teclado desenhado, teclas pretinhas em cima, 2, 3 e as teclas brancas. E ficava o tempo todo fingindo que estava tocando. Treinando lá, treinando no zero, né? Depois, quando eu entrei para aprender mesmo, já fui chegando lá no teclado e já tocava. Mas primeiro que eu fiquei tocando, mas não estudava direito. E acabava que passava. Não era preguiça. Eu tinha dificuldade. Aí eu fui ao médico, por acaso, ao médico dos olhos, o oftalmologista. Eu achava bonito uma pessoa de óculos. Eu falei assim, quem sabe eu preciso de óculos? Mas não é porque eu achava que eu tinha preguiça de ler. Quando o médico examinou, eu estava com um problemão novo já. Eu estava com um problemão, astigmatismo. Você tinha dificuldade para ler? O pessoal me chamava de caolho. Você tinha algum problema nas vistas? Não, quando eu ia ler, eu sentia cansaço, não conseguia ler, achava que eu estava com preguiça. Então os pais também têm que olhar muito isso com as crianças, né? Criança que tem dificuldade, não gosta de ler, ou criança que tem problema de surdez leve, né? E acha que a criança é desobediente, não está escutando direito. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas que pode não ser preguiça, mas não podemos... Eu queria te interromper, mas eu queria fazer essa pergunta aqui, não é porque é minha mãe, Luzia, está lá em Potinópolis nos assistindo, mas é porque eu achei interessante mesmo. Ela pergunta se uma herança genética pode vir com vício. Porque a gente está falando por isso que eu estou perguntando, porque a gente está falando agora aqui de nascer e tal. E ela falou interessante assim, uma pessoa, talvez o vô, o pai, tinha algum vício, pode passar para os filhos? Com certeza. Eu acho que principalmente se vier da mãe, né? Porque a mãe... Não é só isso, não. É raiz genética. Pode ser, inclusive, determinados grupos étnicos. Por exemplo, há grupos étnicos. Nós estamos vendo aqui o coral da Nona Sinfonia feito por japonês. Os japoneses são uma etnia que todo japonês, eles têm aquela coisa. Se vão fazer alguma coisa, tem que ser perfeito. Eles não admitem qualquer mediocridade. Isso é etnia, nascem assim e é todo japonês. O alemão, por exemplo, etnia alemã, é aquela coisa de uma disciplina extremamente rigorosa. Claro que nós temos o brasileiro, com todas as vantagens e desvantagens, é muito mais a festa, o carnaval, o jeitinho, vou fazer desse jeito, não, mas tá bom, não precisa ser perfeito. São etnias. Então não é só uma questão da mãe ou do pai ou de uma determinada família, mas é grupos étnicos que têm já determinadas marcas
de tendências, de vícios e virtudes, obviamente, que já estão inatas em grandes grupos étnicos, acontece isso, né? Tem mais alguma coisa aí? Não, de pergunta sobre o tema é só isso. Bom, eu já chamei o VT desse bloco, chamei? Não. Ainda não? Vamos chamar o VT. Hoje o programa está uma loucura. Vamos chamar o VT. Para cada virtude há um vício correspondente? Talvez, né? A pergunta é muito interessante. Para cada vício há uma virtude correspondente. Por exemplo, o próximo que nós vamos falar, soberba, a virtude correspondente é a humildade. Mas cuidado, hein? Não embarcam aí de cara nisso, não. Nós vamos explicar direitinho isso. Porque o próprio vício, como eu já disse, ele pode ser virtuoso também. Ele pode ser bom também. Depende da maneira como você trabalha isso. Agora, o contrário existe, é claro, né? Soberba, por exemplo, a humildade. Se você pega, por exemplo, a gula, é a temperança, né? Então, nós vamos ver isso no decorrer dos nossos programas, que serão vários. Bom, eu queria fazer mais algumas observações aqui, que muitas o pessoal já perguntou, inclusive, e nós já tivemos resposta. Nós temos várias listas, como eu disse, desses vícios capitais. A lista que a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica é uma lista clássica de 7 vícios capitais, e eles devem ser entendidos assim. O mais importante, seria o mais grave, vem em primeiro lugar e depois vem em ordem. No nosso caso, nós estamos fazendo em ordem decrescente. Quando eu digo em ordem decrescente, não estou me falando da maldade. Estou me falando de que o primeiro é mais capital do que os outros. Ou seja, outros vícios também que serão citados entre os 7 depende do primeiro, depende do segundo, portanto é nessa ordem decrescente. Então, vamos ver, por exemplo, o primeiro, não vamos falar dele, só fazer a lista. Soberba, a avareza, pessoa avara, né? Por exemplo, veja um problema da avareza, né? É interessante, a avareza só será um vício capital quando ela prejudicar a comunidade humana. A avareza pode ser uma virtude, uma pessoa que não gasta o tempo todo de maneira irresponsável. Portanto, a avareza é um vício capital quando a pessoa só guarda, mas vamos falar depois disso, tá? Depois nós temos a luxúria, nós vamos ver o que é. Depois temos a ira, inclusive tem ira santa, né? Para vocês terem uma ideia, porque prestem atenção. Aquelas pessoas que no começo ficaram discordando de mim, eu acho que pode, tá falando que vício pode ser virtude, olha a ira. Existe ira santa, existe a ira divina, existe a ira de Jesus açoitando os vendilhões do templo. Não façam da casa de meu pai uma casa de bandidos, de ladrões. Existe a ira santa, mas ira é um vício capital, tá? Existe a gula, a sexta, o quinto vício capital, a gula, a inveja. Mas não existe a santa inveja? Também, quando a pessoa quer imitar um santo pelas suas virtudes. Olha que inveja que eu tenho deste santo. Quero imitá-lo nas virtudes, na dedicação, no amor ao próximo. É meu modelo e assim por diante. Santa inveja. E por fim, a virtude o vício da preguiça. Nós vamos falar de todos eles a partir do próximo programa, mas aí eu queria que o Guilherme... O Aldeli, ele fez aqui, mandou aqui um pronunciamento dele aqui sobre a Ana Paula Valadão, que ela cedeu uma música para o padre Marcelo Rossi. Ele diz o seguinte: essa tem uma visão diferente da cantora Aline, porque a música cristã não tem fronteira religiosa. Foi aquilo que a gente estava conversando aqui, né? E ela cedeu uma música para o padre Marcelo
e não julgou porque ele era católico carismático, enfim. Aí ele aproveita e faz uma pergunta, qual que é a diferença entre tendência e maldição hereditária? E dizer que tem teólogo da teologia da prosperidade que interpreta esse texto como maldição hereditária. Ele colocou capítulo 20, versículo 4 e 5, mas ele não colocou de qual parte da Bíblia. Não, mas não diz no livro. É completamente diferente. Eu não acredito em maldição hereditária nem que a vaca tussa, né? Estou imitando a ex-presidente. Então, não tem nada a ver maldição hereditária com tendência. Tanto que eu estou dizendo que os vícios capitais, que são hereditários, que têm grupos étnicos, são virtudes também. Então, não é maldição. É a nossa natureza. A nossa natureza onde convive alhos e bugalhos, mas que o nosso trabalho, a nossa reorientação pode transformar vício, a natureza do vício ser domesticada para o bem. E como eu disse, ele não é maldição, até porque nós não temos que eliminar a tendência correspondente àquele vício, porque aquela tendência ela pode ser boa, você pode educá-la para o bem. Quem dizia isso era Tiamat Totti, um grande educador da juventude. Agora, terminando com relação a Ana Paula Padrão, esse povo não dá ponto sem nó. Valadão, né? Ana Paula Valadão, né? Até conheço, né? Mas esse pessoal da mídia, eu não estou falando dela ou de quem quer que seja, não estou fazendo nenhuma... Mas eles jogam interesse próprio, tá? Porque, pelo que eu vi nas redes sociais, ela falou que a Igreja Católica ia terminar até um ano aí, que já até passou, né? E não terminamos. Ou seja, naquele momento fazia bem para os negócios entregar uma música para o padre Marcelo. Em outro momento, fazia bem para os negócios atacar a Igreja Católica. Não sei se ela atacou, eu vi isso, pode ser mentira. Se for mentira, fica o dito pelo não dito. Voltamos daqui a pouco.